Existem três tipos de perguntas que, na minha opinião, são indispensáveis para uma boa inquirição. E acredite, a maioria dos advogados desconhece o poder. Se tratam de perguntas abertas, porém, que, quando aliadas a técnicas de entrevista investigativa e bem estruturadas em um roteiro estratégico, elas geram uma maior demanda cognitiva do depoente. Se realmente se tratar de um depoimento verdadeiro, isso ficará evidenciado dentro daqueles relatos, mas, caso contrário, deixará mais furos do que aqueles queijos suíços. O primeiro tipo de pergunta que eu vou te sugerir é a pergunta aberta, mas com o objetivo de obter a explanação. Por exemplo, pode me contar o que aconteceu naquele dia? Ou pode me contar como aconteceu o suposto ou o fato? Essa é uma pergunta que ela delimita o que realmente interessa, mas deixa livre para que haja um relato sobre o ponto central. E a partir dela, você tem a condição de comparar com outros pontos já mencionados, como o depoimento na fase do inquérito, uma escuta especializada, ou até mesmo psicossocial. Outra pergunta muito importante é a pergunta sobre o estado emocional. Como você sentiu ao descobrir essa informação ou após aquele fato? Atenção, esse tipo de pergunta pode ser indeferida a depender da postura do profissional que está fazendo a inquirição. Por isso, é necessário que haja uma estratégia adequada para que esse tipo de situação não ocorra. Mas tal pergunta ela tem o poder de evocar sentimentos genuínos, preste atenção, quando se tratam de relatos verdadeiros, e demonstrar que existe uma forçação de barra quando se refere a depoimentos falsos. Por exemplo, o choro exagerado, os soluços, o gaguejar, entre outras coisinhas que muitos acreditam serem critérios de veracidade, e não são. E por fim, as perguntas periféricas. Essas não podem faltar de maneira alguma dentro das suas inquirições. O que você observou quando chegou ao local? Existe aqui uma pegadinha oculta nesse tipo de pergunta. Enquanto aqui você leva o depoente para a situação central, fazendo com que ele se concentre ali naquelas informações que diz ser verdade, em caso de falso testemunho, as informações periféricas elas vão ficar descobertas, ele não vai se atentar a elas, pelo fato dele tentar memorizar sempre aquilo que está no centro. O depoimento falso, ele não possui esses elementos de adjacência. Isso porque dá trabalho gerenciar esse tipo de informação. E aí, quando você percebe que não tem esses elementos periféricos, é muito mais fácil você desconstruir aquele relato com base em próximas perguntas futuras que você irá fazer. Agora, experimente usar esse tipo de perguntas dentro de um roteiro bem estruturado, em algum caso que você sabe que a outra parte está mentindo. E depois, me conte o que achou. Mas se você precisar de uma estrutura já elaborada para algum caso, é só falar comigo. Grande abraço!